bem-vindo à aula de teste unitário com a biblioteca JUnit. Estamos chegando no final do nosso curso de Java e nosso objetivo é formar programadores profissionais e não programadores amadores. Por isso, dedicamos essa aula ao teste unitário, buscando aumentar a qualidade do software que você irá construir quando estiver trabalhando. Imagine, por exemplo, se um avião só fosse testado após a conclusão da sua construção. Com certeza, isso seria um verdadeiro desastre. É nesse ponto que a engenharia aeronáutica é uma boa referência em processos de construção de projeto de software, principalmente em sistemas de missão crítica, aqueles que não podem dar errado. Pois durante a construção e montagem de um avião, todos os seus componentes são testados isoladamente até a exaustão. E depois, cada etapa de integração também é devidamente testada e homologada. O teste unitário, de certa forma, se baseia nessa ideia, porque ele é uma modalidade de teste que se concentra na verificação da menor unidade do projeto de software. Você deve realizar testes diariamente no seu projeto, naqueles métodos com implementações complexas, que tenham somas, condições, loops, conexões com banco de dados, ou seja, todo método que realizar algum processamento relevante para o seu programa, você deve testar. Teste esses métodos apenas com as situações necessárias para garantir que cada método faça o que é esperado. Você não precisa gerar 10 situações diferentes de teste se só uma ou duas forem o suficiente, mas você deve testar. Agora, não precisa testar métodos triviais, como um get e um set. Mas se você achar um erro no seu programa, se você achar um bug, não conserte esse bug sem antes escrever um teste que pegue aquele erro. Se você não fizer o teste para pegar aquele erro, o erro vai voltar. Tá? Então, durante esse curso, você trabalhou com assertions, mas existe uma biblioteca muito popular no mundo corporativo para testes em programas Java. Essa biblioteca é conhecida como JUnit. E o Eclipse, ele sabe como gerar testes e executá-los usando essa biblioteca JUnit. Então, para criar um novo teste, sempre que você tiver em um projeto, você pode criar um pacote para armazenar todos os seus testes. Então, eu vou colocar aqui, criar um novo pacote chamado teste. E sempre que você construir uma classe importante para o seu projeto, crie um teste para aquela classe dentro desse pacote teste. Para criar um novo teste usando o JUnit dentro do Eclipse, você vai clicar com o botão direito dentro do pacote teste, entrar na opção New, e aqui nós temos a opção JUnit Test Case, que é um caso de teste usando a biblioteca JUnit. Você vai clicar nessa opção, e a primeira informação que você vai apresentar aqui é o nome da sua classe de teste. Em geral, o nome da classe de teste ela é o mesmo nome da classe que está sendo testada, seguido da palavra teste. Então, eu vou colocar aqui matemática teste. Por quê? Eu sei que eu construí uma classe matemática e eu quero testar essa classe. Aqui embaixo, nós temos alguns métodos que podem ser incluídos nessa sua classe de teste, né, quando ele for construir ela para você. Eu vou habilitar somente o método setup, que é um método chamado antes da execução dos casos de teste, né, para a gente configurar, inicializar aqui, por exemplo, a nossa classe matemática. E aqui embaixo eu vou procurar qual é a classe que eu desejo testar. Então, a minha classe, eu vou pesquisar aqui, matemática, é exatamente essa classe daqui. Agora você vai clicar em Next e vai escolher os métodos que você deseja testar dessa sua classe matemática. Então, eu quero testar o método raiz, eu quero testar o método maior e eu quero testar o método divide. Para mim, eu acho que esses são os principais métodos e se eles estiverem ok, então a minha classe está ok.
Quando você vai criar pela primeira vez um teste usando a biblioteca JUnit, o Eclipse pergunta para você se ele pode adicionar à biblioteca JUnit as bibliotecas do seu projeto. Então, eu vou confirmar essa operação. Ele vai adicionar a biblioteca JUnit para a gente e criar a classe de teste. Agora, nós temos aqui 4 métodos. O método de setup, que configura alguma coisa para você antes de executar os casos de teste aqui, que são 3. Um teste do método raiz, maior e divide. Esse setup, ele vem com a anotação before, para ser executado antes dos testes. E cada caso de teste vem anotado com a anotação @teste. Agora, como nós vamos realizar testes na classe matemática, eu vou aproveitar esse método de setup para inicializar a minha classe matemática. E eu quero agora executar os testes dentro desses métodos que foram criados para esse fim. Então, o que nós precisamos aqui? Nós precisamos de uma forma, de um método específico da classe JUnit que verifica se o método, se o nosso teste foi ou não bem sucedido. Então, para isso, eu vou utilizar aqui da nossa classe assert, eu vou procurar o método assert equals. Esse método, ele espera 2 valores. O valor que você espera na execução do método que você está testando e o valor recebido. Então, o método que eu quero testar é o método raiz. Então, eu quero verificar qual é a raiz de 16. O único resultado que pode dar aqui é o resultado 4. Então, se o resultado for diferente de 4, o meu teste vai falhar. Agora, aqui, eu quero apresentar para você uma outra forma de realizar o import. Quando nós utilizamos a classe dessa maneira, então, ele deve importar a classe, e aqui está, ele importou a classe para a gente, né, para que eu possa executar os métodos estáticos dessa classe. Agora, existe uma maneira mais inteligente de executar esses métodos, né, sem precisar chamar todas as vezes o nome da classe. Eu posso fazer uma importação estática dessa classe, ou de um método específico. Então, se eu quiser utilizar essa classe várias vezes aqui, para chamar esses métodos assert equals, e não quiser chamar o nome da classe, eu posso simplesmente remover o nome da classe aqui e fazer a importação dessa classe de forma estática. Aqui, eu posso importar todos os métodos estáticos daquela classe. Então, não vou mais precisar dessa outra importação aqui em cima. Quando nós fazemos uma importação estática dos métodos de uma classe estática, todos aqueles métodos ficam disponíveis aqui para você agora, para ser acessado diretamente. Então, é muito mais fácil agora realizar os nossos testes. Eu quero testar agora o método maior. Então, assert equals o método que eu quero executar maior. Então, eu quero ver qual é o número maior, 10 ou 20. Qual é o resultado esperado? 20. E vamos testar também o método de divisão. Então, assert equals
quero chamar o método de divisão e dividir 4 por 2. 4 dividido por 2, o resultado único possível é 2. Então, aqui nós escrevemos os nossos casos de teste. E para executar o nosso teste, basta você vir aqui em Run, Run As, e escolher a opção JUnit Test. Ele vai executar esse teste e vai apresentar para você a aba de testes JUnit, mostrando que a classe, o caso de teste, matemática teste, foi rodado e ele encontrou três casos de sucesso. Nenhum erro foi encontrado e nenhuma falha. E aqui nós podemos ver os 3 métodos que foram executados, o tempo que cada método demorou para ser executado. Agora, você pode, eventualmente, ter vários casos de teste para o mesmo método, para ver como esse método se comporta com parâmetros diferentes. Então, por exemplo, imagine que você queira ver como se comporta o método de divisão quando ele for dividido por 0. Então, eu vou criar um outro caso de teste aqui, um outro método de teste, dividindo um determinado número por 0. Né? Quando um erro acontecer no seu sistema, ele vai informar que aconteceu um erro para você. Então, vamos executar esse caso de teste aqui novamente. E aqui está. 4 testes foram realizados e um erro foi encontrado. Por quê? Porque esse método lançou uma exceção que ele não estava esperando. Né? E nós podemos ainda ver uma outra situação, aonde existe a falha. A falha acontece quando o resultado esperado é diferente do retorno. Então, 4 dividido por 2 é igual a 2. Mas se eu colocar, divide aqui 4 por 2. Né? O resultado aqui está errado. Então, o resultado do nosso teste vai ser esse aqui. Ele encontrou uma falha no método que o retorno foi diferente do esperado. Encontrou um erro no método que lançou uma exceção. E encontrou acertos nos métodos onde o retorno foi igual ao esperado. Então, é assim que você deve construir as suas classes de teste. Na próxima aula, vamos continuar vendo um pouco mais sobre teste e como incluir em uma única classe de teste vários testes. Espero você na próxima aula e até lá!